Opa! Bom, E aí, tudo bem? tudo! Nossa, eu sou muito ansiosa, né? Eu falei assim, gente, Ah, esse povo do pessoal não consegue começar nada em ponto. pô, não briga comigo não, é verdade. Mas sabe o que foi? Na real, enfim, foi simplesmente estar montando algumas coisinhas aqui. Eu tava aqui, eu tô desde 9h10 na frente, já todo me organizando. Só que aí uma coisa vai levando a outra, enfim, me perdoa pelo atraso, tá bom? Só dessa vez, hein? E aí, como é que você tá nessa pandemia aí? Caminhando? Ai, olha, caminhando, cantando, né, meditando, rosnando pro espelho, né, trincando os dentes, porque eu nunca fiz terapia em divã. Então fazia as minhas terapias em quadra, correndo, né, praticando esporte. E quando eu tive que interromper de forma abrupta, né, imagina a loucura que não foi, né? Controlar a ansiedade, a loucura, mas agora o organismo já está ficando sedentário, né? Aí a gente sofre Imagina. menos. Sim, sim, sim. Minha amiga, olha só, muito obrigado, tá bom, por você ter aceitado a bater esse papo aqui, por investir seu tempo numa sexta-feira, né, 9h20. Muito obrigado mesmo, com certeza vai ser muito bom. E só para explicar para a galera que está chegando a partir, enfim, né, da galera que te segue, esse aqui é o Siri na Live, é um quadro que eu já venho fazendo desde o meado de março, toda segunda, quarta, quinta e sexta. E amanhã, essa semana eu vou começar também aos sábados, amanhã também vai ter. E aí é justamente por nesse momento de pandemia, começar a refletir do que nós estamos vivendo, né? Porque muitas das coisas que estão cada vez mais latentes aí, que é a desigualdade, antes da pandemia a gente sabia que existia, estava ali, mas não refletia sobre, né? E agora a gente está fazendo esse trabalho aqui para justamente esse pós-pandemia, né? Que a gente espera que chegue o mais rápido possível. Ó, e assim, a partir dos médicos falando, né? Das autoridades, né, sanitárias. E aí, enfim, para que a gente também se torne uma pessoa melhor e que a gente reflita sobre diversos temas. Hoje é mais um tema que vai ser muito importante, porque você, né, Dani, da Zona Oeste, tem muito o que falar, né, a partir da sua pessoa mesmo, tem muito o que falar para a galera aqui. Enfim, então te agradecendo mais uma vez. E outra coisa, antes de começar a nosso papo aqui, algumas perguntas, no caso, todas as perguntas estão aqui. Então, quando eu estiver olhando para cá, porque tem alguma colinha minha aqui, porque vai ser daqui que eu vou fazer as perguntas que a galera fez para você, sacou? Tá bom? Tá ótimo. Eu aqui Olha tenho só. produção. Aqui tem produção, então, assim, a gente que tem, né, certas condições por ser herdeira de sheik árabe, né? A gente só finge naturalidade, né? Diz que tá sozinho, mas quando na verdade tem uma estrutura aqui por detrás. Eu entendo. É lógico, né? Não é pouca coisa, né? Sim. Coisa fina, né? Minha amiga, vem lá, vou te apresentar aqui, ó. Vamos lá. Dani Nunes é moradora da Zona Oeste do Rio, turismóloga, militante da causa LGBTQI, amante de esporte, pratica vôlei de praia como hobby e foi atleta de handball na escola onde se formou no ensino médio. Eu estou mentindo, é isso mesmo? Esse é o Siri apresentando a Dani. Se apresenta aí também, Dani. Então, só atualizando algumas informações, né? Hoje eu não moro mais na Zona Oeste, né? Sou cria da Zona Oeste, morei mais de 30 anos. A cara não denuncia, né? Mas já tenho 32. E hoje resido em Belo Horizonte e continuo, né, amando o esporte. Sou atleta amadora de vôlei e de handball. Voltei ao handball depois de tanto tempo e sigo nessa luta, né? Faço questão de não esquecer as minhas origens, porque eu peguei muito BRT lotado, peguei muito transporte alternativo, né? Sei qual é a realidade daí, a realidade do Rocha Faria, e faço questão de fazer uma incidência política, mesmo estando longe na região que eu tanto amo e admiro, né? Que é a Pera de Guaratiba, onde eu residi por muito tempo. E adorei o convite, né? Me senti muito lisonjeada. Ontem assisti uma sua live com um Freixo, né?
Eu falei assim, gente, que bacana, né? A Zona Oeste tendo o protagonismo que sempre precisou, né? E que bom que a gente está tendo uma nova geração que pode incidir a favor dessa população que nunca, né, teve oportunidade. Então, quando a gente fala que a política, né, e aí eu preciso retificar, né, que isso tudo que foi feito, isso tudo que aparece na TV, não é política. Política, ela tem por objetivo o bem comum. E quando a pessoa só se beneficia, isso é outra coisa, né? Isso é politicagem, isso é crime. Então, fico muito feliz de estar voltando às minhas origens, né? Conversando com um contemporâneo meu, né, da política e ter esse diálogo necessário, né? Porque existe muitos Legal. estigmas, existem muitas fake news e uma delas é que a gente pode falar de tudo, né? Ainda mais uma mulher trans negra, Sim. periférica, eu posso falar sobre qualquer coisa. Então, nunca nos subestimem. E posso revelar algo aqui também, né? Me Hum. sinto Tieta voltando com a Agreste toda vez que eu vou ao Rio, né? Porque eu fui muito subestimada. E quando dou os meus passos, né, avanço bastante, né, consigo um reconhecimento longe da onde eu fui criada, por um lado é triste, mas por outro é muito enriquecedor, porque mostra que a luta vale a pena. Saquei. Não, é muito importante mesmo, Dani, assim, acho que tem muita coisa aqui que pergunta, das perguntas que você vai falando aos poucos, mas é muito bonito, eu te conheço, enfim, né, tem alguns anos já, a sua história é muito bonita mesmo, assim, sabendo do que um morador e uma moradora da Zona Oeste passa, só que você ainda tem uma coisa que esse mesmo território é muito preconceituoso. Tem até uma pergunta aqui sobre isso depois para você falar. E sabendo que você é trans, ainda tem uma carga maior ainda de não ter políticas públicas e todo tipo de preconceito é jogado em torno de você. E aí ver, né, a sua trajetória, como é que foi, é muito bonita. E eu não vou ficar falando muito aqui não, porque quem vai falar da sua trajetória é você mesmo. E é a primeira pergunta que a gente tem aqui padrão para todo mundo, todos e todas que passam aqui, que é o seguinte: para você contar um pouquinho do seu começo lá na Pedra de Guaratiba, sabe? Todo esse seu desenvolvimento até chegar aqui, sabe? Assim, como é que a Dani, isso, moradora da Zona Oeste, toda a transformação acontecendo, até chegar ao ponto de militar politicamente por tudo que você viveu, com outro olhar, um olhar muito mais de a política é para todo mundo. Eu sim sofri muito, mas é isso, né? Estou agora aqui com um casco muito mais forte e vou seguir porque a vida é isso aí. Conta um pouquinho pra gente. Então, existe uma diferença, né, entre ser militante e ser ativista. Né? Uma pessoa LGBT, né, ela nasce militante. Então, por conta da resiliência que precisa desenvolver na escola, né, na sociedade em geral, né, o primeiro grande teste é na escola, que não é um lugar fácil, né, é um lugar que coloca as pessoas oprimindo, né, então muitas pessoas não conseguem ser o que é dentro da escola. E aí é o primeiro grande passo para a gente ter uma resiliência. Então, sempre fui, antes de ser ativista, uma militante. Eu era uma loba solitária, então eu estudei em escola de freira, estudei em São Vicente de Paula, né? Eu era uma criança afeminada. Depois, no ensino médio, eu fui para a ETERJ, né? Uma escola técnica majoritariamente composta por homens, então não foi fácil. E eu tive que usar, seria, a minha inteligência emocional. Né? Então, até hoje, eu sou uma pessoa que tem um senso de humor, né? Eu consigo colocar leveza no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que eu estou, por conta disso, porque foi a minha tática e a minha estratégia de sobrevivência para ser aceita no meio que me repelia o tempo inteiro. Então, saí do ensino fundamental, né?
Nunca tive amizade de bairro, até porque na minha rua não tinha outras crianças da minha idade. Então, os meus amigos, né, que eram poucos e eram amigas, eram de escola, moravam muito longe, então não tinha muito essa dinâmica social. E aí, posteriormente, fui perceber que eu não fazia trabalho na escola nas casas das amiguinhas por conta do preconceito. Então, fazendo uma autoanálise, a gente vai vendo, né, que muito do que eu deixei de viver, né, dos convites de viajar para casa de praia, é por conta disso, do preconceito. Eu nunca consegui disfarçar, nunca exalei testosterona, sempre fui uma elfa do deserto, né? E isso tem um preço a se pagar. E quando eu tive que colocar minha cara no sol para poder me formar, tive também, não posso esquecer desse fato, de não ser abortada pela minha família, né? Porque muitas trans, né, muitos LGBTs são abortados quando começam a se desenvolver, a se descobrir, né, com 10, 11 anos, isso é uma realidade. E o que eu fico mais triste e com raiva, que essas pessoas que são contra aborto são as que abortam adolescentes futuramente, né, quando expulsam de casa. Então eu ainda tive a sorte de não ser abortada pela minha mãe. A minha mãe, ela carregou uma cruz muito pesada, né, que sou eu. E uma vez ela virou para mim e falou assim: olha, eu quero partir e saber que você está bem. Então, imagina você ouvir isso da sua mãe, né? E começou a minha saga. Eu não consegui emprego formal, eu tinha dificuldade, embora tendo um currículo que poderia me levar tranquilamente para uma loja de roupa, trabalhar, uma C&A, algo do tipo, eu não tive essa oportunidade. Então, eu dependi da minha mãe até muito tarde, o que é muito triste, né? E aí fui indo até um momento em que eu comecei a focar na área de concurso. Quase cheguei perto assim, do Banco do Brasil, fui aprovada, só não fui selecionada para a segunda fase, que eram os 200 primeiros. Então, de 6 mil, eu cheguei a 500 e pouco, assim. Aí eu falei assim, ai, que bom, porque se eu tivesse ficado no lugar 201, eu teria me jogado no BRT. E aí eu falei assim, ai, que bom, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí fui, e na mesma época apareceu a oportunidade de fazer prova para gente de saúde. E aí acabei passando, e como a gente sempre tem que sofrer, né, e testar o coração, eu não fui de primeira. Aí passei em quinto lugar, chamaram 4, e tive a sorte do primeiro lugar desistir. E aí fui chamada posteriormente. Antes disso, tinha feito uma prova para ser agente censitária, então eu fiquei em 7º lugar, e depois, fazendo o processo seletivo todo, né, o curso de formação, eu avancei para o 3º lugar. Mas por conta de algum critério lá que eu não me lembro qual. Mas a minha nota foi a mesma que a dos 2 primeiros lugares. Então eu sempre tive também, né, a sorte de ser inteligente, de contar com isso. Confesso que se eu não fosse tão preguiçosa, eu poderia estar em Harvard ou em Oxford hoje, né, como professora e não como aluna, mas enfim, né? Então essa foi a minha saga na Zona Oeste. Então eu fui assediada moralmente por 3 mulheres quando eu era agente de saúde e dava uma certa estabilidade, né? Mas eu não aturava, não aceitava certas coisas. Pessoas que tinham a função, né? Uma função, esqueci, não é hereditária, mas Na hierarquia? Na hierarquia. acima que eu, querendo que eu
fizesse as saudações. E onde eu iria fazer isso? Todos nós somos iguais. Eu não ia ficar puxando o saco de médica, de enfermeira, do raio que eu parta, se eu estava fazendo um trabalho bem feito. Eu não precisava. E mesmo assim fui limada porque estava começando a gerar um pensamento, né, dos colegas que não precisavam também estar passando por certas coisas. Outros também que gostavam de puxar saco continuaram puxando saco, mas isso daí eu não posso fazer nada. Eu não, eu tinha minha consciência tranquila que eu era uma boa profissional e ponto, acabou. E para isso, e só isso tinha que valer. Mas fui demitida, sofri acusação e no último documento, né, que eles registraram contra mim estava o meu nome social. Então até transfobia diretamente eu sofri. E fiquei em depressão severa, cheguei a engordar muito, fui parar com mais de 100 quilos. Minha mãe também sofreu muito e ela chegou uma hora que eu acho que ela sofreu mais do que eu, né? Porque ela tinha visto uma oportunidade de respirar, né? Nossa, tá se encaminhando, né? E teve que começar tudo de novo, né? Rompeu, né? Então, 2017 foi um ano muito ruim mesmo. 2018 começa a melhorar porque eu fui cooptada pela Fran, né? E a Fran falou, nossa, O amor em pessoa. sim, exatamente. E a Fran falou assim, não, é um desperdício enorme você não gastar essa energia, essa vontade, né? Isso tudo que você ficando dentro de casa. Vamos nos reunir, vamos começar a se politizar. E foi assim que começou, né, a minha trajetória, né, enquanto ativista. Antes eu era só militante, porque não fazia incidências. E aí depois que a gente começa a fazer incidência, a gente se torna ativista. Saquei. Boa, boa. Muito bom te ouvir, tá? De verdade. Vamos aqui para as perguntas, porque eu acho que tem muita coisa aqui para a gente debater. Vamos lá. Ó, em relação às desigualdades, a população da Zona Oeste sofre muito quando comparamos com outras regiões. Inclusive, dentro mesmo da própria Zona Oeste, tem muita desigualdade. Como você enxerga isso? Já passou muito perrengue para chegar no centro da cidade? Eu gosto que essa pergunta, ela sempre vem, né? E ontem, você falando da sua saga também, né? De estudar no centro, pro Marcelo, eu me identifiquei muito, porque o BRT, ele é desumano. Desumano. Porque... E aí as pessoas, foi aquilo que você falou, né? A depredação das estações é o reflexo do que as pessoas estão sentindo. Porque ali você... Primeiro que para entrar você precisa participar de uma rodinha punk. Então é todo mundo empurrando ali, todo mundo... E ali você já pode se machucar, ali você já pode... enfim, acontecer um acidente. E quando a gente vai percebendo, não há um dia em que você não veja um ônibus enguiçar. E você quer pedir... Tudo isso é surreal, né? Não, é surreal. E você ainda quer pedir que as pessoas fiquem meditando, fazendo jejum nas estações de BRT? Quando chega o Rock in Rio, brota ônibus de não sei de onde. Não, isso é verdade. Eu não sei de onde tem tanto ônibus novos, sabe, com ar-condicionado, tudo bonitinho. Pois é, então eu tinha duas opções, né, para me deslocar até o centro, que seria ou pegar o trem ou pegar o BRT, mas como geograficamente ali Pedra é um lugar muito complicado, né, então não seria tão seguro para mim pegar o trem, por exemplo, num determinado momento. Então, muitos eventos do partido eu tinha que vir cedo, né? E aí ia o grupinho, né? Eu, Fran, a Greta, e a gente tinha que
se proteger, né, se aquilombar, e a gente não tinha possibilidade de curtir o evento, né, até o final, porque a gente tinha uma saga para voltar, são 2 horas e tanto, né, quando a gente pega um trânsito bom, quando a gente não pega determinado horário, o ônibus é parador, e aí vai parando naquela estrada ruim, deteriorada. Cara, isso é agonia, cara. E é quente, e assim, as pessoas estão te amassando, as pessoas estão tentando um espaço, e você vai começar a gritar com as pessoas? Não. Teve um dia, Siri, que eu fui, estava indo para o trabalho, né? E eu fui muito impressada. E sem querer, eu devolvi, sabe? Assim, empurrando de volta. E teve uma senhora, né, que falou assim: desculpa, moça, mas a culpa não é minha. Seria? Imagina um iceberg nas suas costas. Eu estava me tornando aquilo que eu não achava legal. Sim, sim, sim. Sim. Então, essas questões, né, que a gente fala da Zona Oeste em si, e que as pessoas elas só vão sentir e só vão saber e vão começar a pautar sentindo, pegando o BRT. Então, outro dia, né, quando você organizou um evento lá na Cândido Mendes, eu convidei o Glauber e o Tarcísio para andar de BRT. Eu falei assim, olha, vem cá saber, né, porque sentir empatia, as pessoas não vão sentir assistindo Fantástico, Jornal Nacional, nem JTV, não. Vendo na praxis, né? No dia a dia. Então, esse é o meu papel hoje. É cobrar, né, das pessoas que se dizem aliadas e que estão do nosso lado da trincheira. Não é do outro lado da trincheira que eu vou conseguir qualquer tipo de ajuda. Ah, gente, ó, você Não, segue um Siri, me segue também, hein, pelo amor de Deus. É lógico, é lógico. Não, é isso, tem que seguir aí, ó. Se caso sair daqui, vai lá, Dani Nunes, vocês vão encontrar. Minha amiga, outra perguntinha aqui para você, ó. Sabemos que você é turismóloga de formação. Na sua opinião, que políticas públicas podem ser aplicadas na Zona Oeste em relação ao potencial turístico inexplorado que temos aqui? Então, infelizmente, a gente recebeu 3 grandes eventos esportivos, né, que foram os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e a Rio 2016, né, que foi as Olimpíadas. E o que sobrou de legado? Só a corrupção. A vergonha, né, que a gente está passando mundialmente. E teria sido incrível, né, o desenvolvimento econômico da Zona Oeste, né, o turismo, se tivesse sido bem estruturado. Mas não foi. Então a gente tem, né, uma gama muito grande, né, de natureza, de lugares muito bonitos, né? Então a orla ali da Barra, pegando Recreio, até a Marambaia, a Barra de Guaratiba, poderia ser muito bem desenvolvida, né? O turismo de aventura, o turismo de natureza, né? Enfim, mantendo e preservando a natureza, o que é importante também, tendo a consciência de ser um turismo sustentável, e a base da sustentabilidade não é só ser um projeto verde, muito pelo contrário, né? Tem um tripé, tem que ter eficiência econômica, tem que ter prudência ecológica e tem que socializar com os moradores dali, porque não adianta, né, tascar de gente que mora em outros lugares se você não gera emprego ali. Então, a região pode ainda ser desenvolvida, mas a gente precisa se politizar. A gente precisa começar a entender, né, qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito. Ó, eu estava vendo um vídeo da Gabriela Prioli, e ela hoje é uma das minhas referências, até por conta da facilidade com que ela trata a política, né? Ela não tem aqueles conceitos muito difíceis, muito acadêmicos que a esquerda adora e que eu abomino. Né? Porque isso repele, né? E não alcança quem a gente deveria alcançar. E ela estava falando Verdade,
dos K-popers, né, que boicotaram o evento do Trump pelo celular. Então, a gente tem uma potencialidade de cobrar os nossos representantes, os nossos vereadores, o prefeito para fazer alguma coisa, mas a gente se omite. Então, se o país hoje está no buraco que está, a gente é corresponsável também por conta da nossa omissão. Então, a gente também precisa ter essa noção, né? E aí é cobrar, né, que o candidato, né, ou a candidata que vier a disputar, né, pelo partido, que faça um programa, né, pela cidade, que contemple o turismo da região, né? Então, se você é um especialista ou atua na área, você pode estar colaborando, né? Esse é o nosso dever. Isso a gente precisa aprender a fazer mais, né? E você pode estar, sim, fazendo parte dessa construção do plano de turismo municipal, estadual e, quem sabe, né, federal também, porque na política a Verdade. gente precisa invadir os espaços. Porque a gente ocupa quando se é permitido. Quando não, a gente tem que invadir. E é pé na porta, é esmurrar a janela, é dar cabeçada em chaminé, porque esses espaços não foram feitos para a gente, né? De periferia, negro, LGBTQIA+, pobre, mas acredito que coletivamente a gente é capaz de fazer muita coisa. Sim, concordo, concordo. Vamos lá, pergunta aqui da Lília. Você acha que o preconceito na Zona Oeste é maior em relação aos outros locais fora do Rio? Aí você pode, como está morando em Minas também, né? Pode até ser uma comparação também. Ou até do Rio pelo Rio, enfim. Sim, então, preconceito é uma coisa que não existe um lugar pior do que o outro. Preconceito é ruim em todos os lugares, né? Eu sou uma pessoa que possui algumas vantagens e não privilégios. Privilégio é quem tem, né, é um homem branco cis hétero no topo da pirâmide, e quem não é e é uma minoria tem vantagens. Então, quando antes de me transicionar, eu sofri muito bullying, muita hostilização, né? E depois, né, foi até um fenômeno engraçado, porque quando eu comecei a me hormonizar, a fazer a transição, as pessoas que praticavam bullying comigo eram as mesmas que me desejavam. E aí eu fiz a revenge, fiz a Nina, e fiz o jogo virar e comecei a dizer muito não. Então, assim, eu era um nojo, porque eu não queria dar essa permissão para ele, sabe? Não queria dar um sorrisinho, nem nada disso. Então, eu passei por muito tempo de metida, né? Até por conta de uma autodefesa, porque poderiam alegar que eu estava me oferecendo, enfim. Então, eu não era muito acessível. E é exatamente isso. Hoje eu tenho uma aparência meio equilibrada, assim, não me sinto uma Angelina Jolie, tenho meus problemas com a autoestima, porque eu queria ter a cara da Adriana Lima, a cintura da Cintura, as pernas da Valesca Popozuda. Então, assim, eu queria ser alguém que eu jamais iria ser. Então eu tive que me conformar com aquilo que eu tinha, e aí eu fui vendo que eu tinha predicados que eu poderia valorizar. Então, assim, Angelina que lute, né, com uma boca igual a minha, por exemplo, é natural. Não fiz nenhuma intervenção cirúrgica. E aí eu fui começando a olhar para o meu espelho ao invés do espelho dos outros. Isso também vai ajudando, né? Mas a realidade não é essa para todo mundo, né? Então, as meninas que não são tão passáveis, né? O que é passabilidade? É quando você consegue, né, se aproximar da cisgeneridade. Então, assim, muitas pessoas não conseguem descobrir que eu sou uma pessoa trans, me olhando na rua e tal, assim. Então, isso consegue facilitar alguns processos. E quem não tem isso
né, é dificultado mais socializar, até porque eu tive oportunidade de estudar, tenho oportunidade de adentrar espaços que muitas não têm, né? Eu não vou falar, né, das outras letrinhas da sigla, porque são pessoas que têm mais privilégios. Então, hoje o gay, ele consegue dominar todo um cenário, né? Tem visibilidade, então eles que falem por eles. As lésbicas, né, bem atrás, mas mesmo assim conseguem um certo protagonismo. Agora, nós que somos trans, estamos embaixo da pirâmide social, sendo esmagados por todos, inclusive por pessoas da própria sigla. Então, muitas das vezes eu estou num lugar que parece um serpentário. E aí é ruim porque tem essas questões de ego, tem várias questões, né? E muitas das vezes fica complicado fazer algum tipo de construção. Porque tem muita gay branca que reproduz machismo, reproduz transfobia, enfim, né? São coisas que a gente precisa sinalizar e se a ferida estiver aberta, a gente ainda pega um copinho de água com sal e joga. Porque passou o tempo da gente ficar cheio de dedos e cheio de miúdos. Não, a gente está morrendo das piores maneiras possíveis. Os números de mortes de trans não diminuíram com a pandemia, muito pelo contrário, está batendo recorde. E as pessoas, elas não se tocam. Eu não peço para que as pessoas movam placas tectônicas para nos ajudar, não. Simples ações podem nos ajudar. Então, assim, Por exemplo, então, se alguém tem um pra galera. talento, né? Ah, eu sei tocar violão, eu sei falar uma língua estrangeira, eu vou procurar um projeto, ou eu vou aproveitar que hoje todo mundo está conectado, eu vou ofertar um curso de capacitação para uma pessoa trans, para um LGBT que for. E aí eu vou e pergunto, ah, mas eu não tenho talento nenhum, o que eu faço? Vou ficar de braços cruzados? Não, querido. Não, querida. Não, prezado, prezada. Se você tem alguns seguidores, você pode falar assim, gente, vamos seguir fulaninha de tal, porque ela faz um trabalho bacana e a gente precisa estar visibilizando a pauta dela, o que ela fala. E isso pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme. Porque a gente tem que lutar contra a gente biscoiteira. Fica calmo. Mamar Uhum. com açúcar. Não, não, porque eu. Ah, Desculpa, movi aqui o troço. Calma aí. esqueci que Voltei. você não tem produção aqui, ó. Se eu pedir qualquer coisa de champanhe, bota na hora. Aqui, ó. É só um estalo, né? Pois é, planos, exatamente, só na manopla, queridos. Então, exatamente isso, né? Existem ações simples que podem ser feitas e que geram impactos muito grandes. Uhum. É isso, né? A visibilidade já é um grande passo, né? Porque sai do famoso, enfim, né? Daquele escondido ali, né? E começa a falar, e isso vai empoderando aos poucos, porque outras pessoas vão ouvindo, e aí tem gente que não, começa a conversar e um vai dando a autoestima, né? Vai aumentando aos poucos, né? Sim, hoje existe uma polarização muito pior do que bolsonarismo versus petismo. São das pessoas que sentem empatia e das pessoas que não sentem empatia. As pessoas que sentem empatia, a gente consegue fazer um letramento, né, que é uma conscientização. Quando não, a gente tem que fazer um adestramento, porque a LGBTfobia hoje é crime. A gente Sim. não está pedindo, olha, nos aceitem, pelo amor da Santa Trindade. Não, a gente não quer aceitação, a gente exige respeito. E aí você viu que a gente Ponto. começou, exatamente, você viu que a gente começou falando sobre transporte, né, algo que não estava nem anunciado na live, e fluiu o assunto, porque nós somos capazes, né, de falar, e aí eu volto a falar, né, de tudo. É só ter oportunidade. Então, tem até um movimento muito bacana, né, que são pessoas que cedem suas redes sociais para outras pessoas negras, né,
E aí, se você quiser ceder a sua rede social para divulgar alguns conteúdos meus, eu vou super topar, né? Aí eu já fazendo incidência política, ativismo. Então, lá no meu Instagram hoje, né, eu venho fazendo lives, né, para desmistificar muita coisa do esporte. Eu comecei fazendo uma série, né, estou fazendo também sobre esporte, mas aí depois eu vou continuar falando sobre feminismo, né, sobre empoderamento das mulheres. Já temos aí agendado uma conversa com uma indígena, né, porque muitas pessoas não sabem como tratar uma indígena como indígena, né, fala índio. Então a gente precisa também, né, ceder o nosso espaço para que outras pessoas possam se construir, né. Então hoje eu tenho essa ferramenta exatamente para fazer isso, né, letramento e ajudar outras pessoas. E já tive retorno, Siri, porque quando eu fiz uma live com um professor de educação física, eu falei assim, não, precisa ser um hétero branco privilegiado. E aí ele falando da importância de fazer inclusão com todos e tal. Depois da live, ele falou que apareceu uma pessoa no perfil dele dizendo que ele tinha um aluno trans e outros alunos gays e que não sabia como agir. Então a gente começa a ver o resultado, sabe? Então todo o esforço que demanda, né, também, porque existe um estudo, uma pesquisa prévia, né, para a gente não cometer gafe. Geralmente, né, os conteúdos, a princípio, são conteúdos que eu vivencio, então eu faço essa troca. Então é um movimento muito bacana. Sim, ô Dani, vou te falar uma coisa. Estar com você desde ali, né, finalzinho de 2017, eu acho que, enfim, nesses últimos anos, eu aprendi muito também a lidar com situações, porque você falou uma coisa que é muito estranho até você refletir que isso é, infelizmente, uma realidade. Mas quando você disse assim, ó, a gente é capaz de falar de qualquer coisa. Aí você pensa, quem não é capaz de falar qualquer coisa? Mas é isso, assim, por conta de ser trans, você tem que afirmar uma coisa que eu sou capaz de falar de esporte, sabia? Não, mas qualquer pessoa, assim, a lógica é, qualquer pessoa do mundo, seja lá o que for, é capaz de falar qualquer coisa. Simplesmente se a pessoa sentar, parar e estudar um determinado assunto, ela vai ser capaz depois de, a partir da percepção de vida dela, falar certas coisas. Mas, infelizmente, o ponto é tão surreal e absurdo que você tem que afirmar, olha, eu sou capaz de falar do BRT, eu sou capaz de falar de turismo, eu sou capaz de falar de transporte. Isso é muito doido. E assim, e mais uma vez, né, esses papos que a gente vai tendo aqui, não só com você, mas com outras pessoas, como vai, ao mesmo tempo que a ideia é fazer refletir para todo mundo, mas como também de todo mundo que vem participando aqui, como eu estou crescendo, sacou? Como eu estou crescendo, porque eu vou ouvindo e vou refletindo certas coisas, certas palavrinhas, certos conceitos, que para você é muito tranquilo, Dani. Uhum. Vamos falar assim, ó, eu imagino que para você, tipo, não, eu sou capaz de falar isso. Mas esse reafirmar para você é importante, mas já entra no automático. Mas para mim, foi assim, cara, como é que nós chegamos num ponto que uma pessoa, né, um ser humano, tem que falar, não, eu sou trans, eu sou capaz de falar qualquer coisa. Mas é isso, né? Que bom que aos poucos isso vai... as pessoas vão percebendo quão cruéis essa sociedade, né? E nós acabamos naturalizando isso, né? Sim. Mas chegamos no momento de frear, né? De, ó, parou De e a partir romper. daqui vamos começar a ser uma nova pessoa, de romper. Exatamente, até porque seria. Quando eu falo que hoje, né, a sociedade está dividida entre pessoas que conseguem sentir empatia e aquelas que não sentem continuam onde estão, longe. E as pessoas que elas conseguem sentir empatia, a gente faz essa construção. Então, né, nesse período, né, eu venho
alertando, sinalizando pessoas que não pararam para pensar isso que você acabou de pensar. Então, são mulheres que tinham projetos, né, sociais, de inclusão de outras mulheres, né, e que tinham um start. Nossa, como eu não pensei que no meu projeto poderia ter, né, uma pessoa trans, uma mulher trans, né, como eu ainda não fiz essa análise. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre conversando. E eu costumo dizer também que é sempre uma troca. Eu sempre estou aprendendo também. Então, não nasci pronto, nós somos seres em evolução, então a gente vai morrer aprendendo. E é exatamente isso. A vida é feita de trocas, né? E a política é exatamente isso. Sim. Não é só para a gente pensar no próprio umbigo. A gente tem que pensar no umbigo do coleguinha também. Então, é por isso que nós estamos onde estamos hoje, com a missão de colocar para frente algo que é demonizado pelas pessoas, né? Que é a política. E assim, na minha vida sempre as coisas nunca vieram fáceis, né? Então não caíram do céu e eu escolhi pautas, né? Que eu vou ter dificuldade muito maior, né? Então você que também atua na pauta da cultura sabe que existe uma amplitude para você falar sobre cultura muito maior do que existe para você falar sobre esporte, né? Dentro do partido, eu acredito que eu seja a única pessoa a falar, a problematizar e a fazer incidência sobre o esporte. E isso para mim está sendo maravilhoso porque é um desafio, né? Fazer com que as pessoas entendam a capacidade, né, social que o esporte pode operar, mas hoje eu também preciso voltar uns passos atrás porque nós ainda estamos lutando por sobrevida. A gente é impedida de Sim, entrar no banheiro, a gente sabe. Então, subsistência, coisa básica. Então, quando a gente poderia estar sim. avançando, falando sobre lei de incentivo ao esporte, é, tipo emenda parlamentar, quando a gente poderia ter avançado muito lá na frente, tendo um outro papo, eu preciso vir aqui para poder falar sobre a pauta LGBT. Coisas básicas, né? Sim. Falar que, olha, gente, não se fala parada gay mais. É parada LGBTI, porque precisa dar visibilidade para as outras letrinhas. Então, são conceitos básicos, porque as pessoas não convivem com muitos LGBTs, né? E aí, se você for fazer a pergunta, nossa, com quantas trans você já trabalhou? Com quantas trans você já estudou? Aí a pergunta chega a ser até constrangedora, né? E aí a gente vai vendo a transfobia aí, nossa, de cada dia. Porque a gente vai ao mercado, a gente não vê nenhuma trabalhadora trans, a gente vai numa loja de roupa, a gente não vê, a gente vai numa farmácia, a gente não vê. Né? Então, enquanto muitas pessoas lutam por igualdade, a gente está lutando por sobrevida. Né? E se não for as pessoas que se colocam como aliadas, né? E a gente cobrar delas, né? Falar assim, olha, você pode fazer mais do que você está fazendo. Olha, vamos fazer alguma coisa? Vamos sair da inércia? Olha, para de querer ganhar biscoito. Vamos, de fato, né, ter coerência com o que você fala. Então, é isso que hoje eu me proponho a fazer. Né? Muitas das vezes eu não sou bem Pô, quista, né? Porque eu falo mesmo. E é isso. não, mas de boa, tem que falar, pelo amor de Deus. Vem cá, você falou de esporte aí, eu ao mesmo tempo estava pensando aqui, deve fazer umas 3 semanas, eu tive uma conversa aqui com a Joana Maranhão, Uhum. e ela falou justamente uma coisa que você pautou aí. No partido, eu não vou falar só partido não, tá? No campo progressista, que ela ampliou mais aí, para afirmar também a sua fala, o campo progressista literalmente abandonou a causa do esporte como transformador social do indivíduo e do território. Ela falou assim da importância da gente ter a democratização do esporte e não só olhar o esporte como somente a partir
da galera que é de alto rendimento, sacou? Mas sim o esporte para todo mundo. Vão ter, sim, vão ter pessoas que, a partir do alto rendimento, né, vão aparecer e tudo mais, vão competir. Só que também o esporte ele tem que ser necessariamente, a partir do momento que um jovem não conseguiu ser um jovem ou uma jovem de alto rendimento, que ela possa trabalhar com o esporte também e desenvolver o território dela, porque todo mundo que faz isso ama. Não dá para ser somente hobby. Uma pequenininha, uma galera ali bem ínfima consegue o alto rendimento e a galera aqui embaixo não é só hobby, eu tenho que trabalhar com outra coisa. Não, por que não trabalhar literalmente com o esporte? Só que para isso é necessário ter vontade política, olhar político e uma construção coletiva em torno da transformação que o esporte pode ter. Né? Eu não sei qual é a sua visão, assim, com certeza é o que você pensa também, pelo que você colocou, e aí já te faço um convite também. Eu não sei como é que vai estar os próximos meses, mas a partir dessa fala da Joana Maranhão, a gente do coletivo sempre pautou isso também que você falou. Só que nós construímos para nosso começo aí de pré-candidatura, enfim, nem lancei ainda, mas já colocando aqui, vamos ter um grupo que na semana que vai entrar agora, nós vamos conversar com uma galerinha que a maioria é professor de educação física e professora, e aí vamos começar a pensar as pautas a partir dessa construção coletiva para a gente, nesse projeto... Uhum. Voltou? Voltou? Nesse projeto que a gente está construindo a partir da Zona Oeste e a partir da Zona Oeste para a cidade, a gente quer ter como centralidade ali também o esporte. E aí te convido, caso você queira nos ajudar, a gente vai fazer uma reunião. Caso você queira nos ajudar me para coloca à pautar disposição isso, para acho ajudar a fundamental. construir, né? Eu fui cria do Miésimo, né? Esse complexo, infelizmente, maltratado, né? Que é perto aí de onde você reside. A Joana, ela iniciou um movimento chamado Esporte pela Democracia, né? Então, ela se juntou, né, com outros grandes nomes, como a Ana Moser, a Fabizinha do vôlei, né? Tem o Raí também, tem o jornalista Juca Kfouri. Eu não tenho essa lista adaptada, gravada nesse momento, né? Uhum. Mas uma pena dela não estar assistindo a gente, porque eu gostaria de falar diretamente para eles, né? Que a carta que eles escreveram não contempla a diversidade no que ela é. Então, assim, o movimento esporte pela democracia, se você não coloca a palavra LGBTI, você está errando. Porque a democracia é construída para todos. E aí não adianta você só dizer que é antirracista, não. Porque, infelizmente, nós não temos tantas estrelas ocupando, né, as seleções, estrelas LGBTs, né? E aí eu não posso nem botar T, né? Porque aí já é uma outra polêmica que eu posso estar muito bem desconstruindo com você aqui. Mas muitos gays e lésbicas se assumem quando estão para se aposentar ou depois de aposentados. E isso é democrático? Viver dentro do armário? Mas, ô Dani, eu vou te falar uma coisa. Se você... Não, e assim, eu já fui atrás dela, mandei mensagem para ela, ela nem me deu um polvilho sequer. Já mandei mensagem para a Fabi também, já mandei mensagem para Ana Moser, porque eu sou assim. Eu não reclamo parada, não. Eu vou, faço e depois eu reclamo. Essa é a minha característica. Então, se você tiver o contato dela ainda e você falar, olha, recebi uma crítica, se você quiser e tal, construir, se colocou à disposição. Né? Hoje a gente está construindo uma frente LGBTI de esporte, né? Com pessoas do país inteiro. Mas por conta disso, por conta de combater o negacionismo que existe dessa gente que insiste em dizer que pessoas trans não podem participar do esporte, né? E a ciência mostra que a gente não leva vantagem.
E para essa gente, não levar vantagem é ter vantagem. Aí como é que faz? Né? Ela até conversou um pouco com a gente sobre isso também. Enfim, vou ver se eu. Porque o que você colocou não está muito diferente do que ela pensa, não. Mas, assim, para eu não colocar que posso ser, enfim, né? Tipo, posso errar em alguma coisa, vou tentar ali, mas não tem o WhatsApp dela, mas foi pelo Instagram e Uhum. consegui, porque eu fui mandando mensagem, enfim. Mas vou ver se ela me responde, porque eu acho importante, sim. Porque, pelo que você está colocando, e ela colocou aqui para a gente também, se você quiser, tá até Uhum. gravado aí no IGTV, pode ver. E tem uma parte que ela coloca sobre isso. Parece que não está muito distante do Eu que você só está posso dizendo, não. Mas, enfim, terminar de falar uma coisa que é muito importante, né? lógico, A gente tem quem manda é você, querida. uma pessoa, né, que é um desserviço para a nação, foi uma atleta boa, né, que é a Ana Paula Henkel, e ela sempre foi transfóbica, sempre, né, falando mal da Tiffany e dizendo, comparando, eu chamo ela de Dallagnol do esporte, né, porque ela teve a pachorra de ir numa audiência pública com os slides, né, cheio de inverdades, né, povoado com mentira, fazendo comparações entre homens cis e mulheres cis, quando na verdade ela deveria fazer comparações entre mulheres, né, cis e trans, né. E ela é um desserviço, mas quando ela foi racista, ah, aí foi a gota d'água, porque brotou gente que era isentão, que era em cima do muro para falar, para recriminar, mas essa gente não foi capaz de dizer um comentário positivo quando ela fazia críticas à Tiffany. Então, né, não adianta as pessoas virem colocar logozinho no Facebook dizendo que é antifascista, biologia antifascista se nega essas informações. Aí a biologia, a educação física, e aí é um monte de coisa, e essas pessoas negam a ciência, né? Porque o que é comprovado até hoje é que não existe vantagem. E essas pessoas, elas não gastam a sua energia, né, para destilar ódio e veneno, porque eu fiz essa pergunta retórica, é uma pergunta retórica, né? Gente, vocês estão realmente preocupados com vantagem? Porque se vocês estiverem preocupados com vantagem, vão gastar a mesma energia para cobrar exames de doping mais baratos? Porque os exames de antidoping custam R$ 1.000. E no esporte amador tem gente que não recebe nem isso de salário. Então as pessoas estão preocupadas com vantagem ou é a transfobia nossa de cada dia? E aí as pessoas se constrangem. Eu só precisava dar essa informação porque muita gente não sabe, né? E a Lógico. gente não tem essa oportunidade de fazer discussões sempre. Dani, quem manda aqui é você, minha querida. Vem cá, mas infelizmente está faltando 7 minutinhos e tem algumas Não. perguntas aqui ainda, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou ter que escolher. Vamos aqui. Como está o mercado de trabalho para trans? Tem tido avanços? Piora ou melhora em relação à situação que nós estamos vivendo? Está pior, está melhor, estagnou? Qual é a sua Então, percepção? Como é que a está? minha percepção é a mesma que todo mundo, né? Só que as pessoas não param para olhar ao redor, né? Não problematizam. E foi o que eu falei, né? Vocês, quando vão ao mercado, vocês veem pessoas trans trabalhando? Quando vocês vão na farmácia, vocês veem pessoas trans trabalhando? Então, assim, se vocês não veem, continua a mesma coisa, né? A prostituição continua sendo 90%, né, das oportunidades, não, né? Da solução de sobrevivência das pessoas trans. E aí eu sou, assim, um número ínfimo da relação de trabalho, né? Porque hoje tem a oportunidade de um trabalho formal, mas a realidade é a prostituição, né? Mesmo em tempo de pandemia, elas não pararam de trabalhar porque precisam sobreviver, muitas não têm documento para conseguir o auxílio e infelizmente as pessoas elas não conseguem sentir empatia, né? É que nem moradores de rua, que já fez parte do cenário urbanístico da cidade.
As pessoas já estão acostumadas, já estão ali, não passam nem olham e sabem que está ali, né? Mas muita gente ainda faz cara de nojo, né? Cara, é verdade. Você está falando aqui, eu estou refletindo várias paradas. Porque eu vou te falar uma coisa, enfim, é triste que eu vou falar agora, mas faz parte dessa construção, dessas reflexões. Eu nunca tinha parado para pensar a questão da prostituição relacionada a trans, é porque é justamente isso, assim. Tem a questão que não tem trabalho em lugar nenhum. Então é meio que a alternativa é essa, né? Pelo que você falou, e essa reflexão é esse Infelizmente, caminho né, mesmo? porque a gente não tem oportunidade, né, de estudar, a gente é abortada muito jovem, né, da família, e como que a gente vai conseguir um local, né, um lugar no mercado formal de trabalho? É muito difícil. Então, o tempo passou voando, né? Infelizmente, eu acho que a gente deveria gravar uma saga, porque é muito papo para a gente conversar. E quero agradecer essa oportunidade da gente estar conversando, né? Exatamente isso que eu falei. Ter a oportunidade de falar outros assuntos, né? Que não cercados do tema LGBT. E me coloco à disposição sempre para construir, para somar, porque de fato, se a gente, nesse período de pandemia, não mudar a realidade, né? Fazer com que as utopias, né, elas se tornem próximas, porque não adianta ficar cheio de utopias, mas jogando lá para frente nós. A gente tem que trazer essas utopias para a realidade hoje, porque a gente não tem mais tempo, né? A idade média de vida da trans ano passado foi 27 anos. E a tendência é diminuir. Surreal. Então, se a gente não fizer nada. E há muita coisa para ser feita e convoco você para essa luta aí. Obrigado, tá? Obrigado por todo o papo. Sim. Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui, Ah, porque ainda então, falta não. 2 minutos e meio. Indica pra gente um livro, ou uma música, ou uma série, ou um filme. Você que sabe. Então, Mas gente, indica pra gente quem aí alguma tem coisa. Netflix, recentemente saiu um documentário chamado Revelação, que fala um pouquinho, né, da trajetória de pessoas trans no cinema. E é um documentário muito bonito, né, importante, Revelação. E Revelação. aí é uma super dica porque a gente precisa começar a perceber, né? Porque, como eu volto a falar, empatia a gente não vai ter assistindo Fantástico, assistindo Jornal Nacional, assistindo a RJTV. A gente só vai quando conviver com as pessoas. Eu só fui ter noção do sofrimento, né, que é a luta indígena, convivendo com uma. Né, a dor, né, quando teve o problema com o Rio Paraueba aqui, né, quando eles falam dessa questão da terra, de tudo, a gente só sabe quando convive. Então, se você não convive com uma pessoa que é negra ou com uma trans, existe um problema. E aí não está só na sociedade, não está só no Existe. Bolsonaro. Porque quem nos mata é quem é omisso também. Não é só a bala, não é só a facada, não é só a paulada que nos mata, não. Seria a omissão de quem está no front com a gente. E se essas pessoas não instalarem, não se ligarem, são corresponsáveis pela a nossa morte também. Corresponsáveis não, são responsáveis direto, porque, volto a falar, a omissão também nos mata. Minha amiga, muito obrigado, tá? Faltam 30, quase 30 segundos aqui, basicamente. A gente tem um finalzinho aqui que eu queria fazer com você também. No 3, a gente dá uma risada, a galera vai printar aqui a tela, vai postar nas suas histórias e marcar a gente reposta depois. E ó, gente, quem ficou aqui até o finalzinho, siga a nossa querida Dani. E muito obrigado, tá? 1, 2, 3. Beijo, Obrigado, mano. tá, minha querida? Um beijo, Você Dani. Fica também. com Deus, tá? Que Tchau, Deus até te a abençoe sempre. próxima.
Tamo junto.